Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28-30. Estas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo não são meramente uma sugestão. São uma convocação divina para os de coração partido e sobrecarregados. Hoje, você foi guiado até aqui porque o peso que carrega tornou-se demasiado pesado para os seus ombros sozinhos. Você está no limiar de um milagre, um momento em que as suas limitações humanas encontram o poder infinito de Deus. Convido a fazer esta oração com um coração de absoluta convicção, acreditando que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Não apenas ouça, mas deixe que cada palavra se torne sua. Comprometa-se com esta oração todos os dias ao longo do ano, pois a constância na oração é a chave que abre os tesouros do céu. Se você busca uma solução, se está num ponto em que deve dizer, Senhor, eu não consigo consertar isto, então exorto a fazer um compromisso espiritual agora mesmo. Como a viúva que persistiu perante o juiz até receber justiça, mostre a sua persistência. Como um ato de fé e sinal de que está pronto para receber o seu milagre, inscreva-se neste canal, curta este vídeo e compartilhe-o com alguém que esteja sofrendo. Não se trata de um clique, trata-se de um alinhamento espiritual. Ao se inscrever, você está plantando uma semente no solo deste ministério, sinalizando aos céus que está expectante e pronto. Se sentir uma hesitação ou desejo de avançar o vídeo, reconheça que o inimigo muitas vezes tenta nos distrair no momento exato em que a graça está prestes a fluir. Fique até o fim. Sair mais cedo é retroceder exatamente quando o mar vermelho começa a se abrir. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Voltamo-nos agora para um amigo dos pobres, o taumaturgo, o grande Santo Antônio de Lisboa e de Pádua. Santo Antônio, tu que seguraste o menino Jesus em teus braços, tu que compreendeste que nada se perde para Deus, recorremos a ti com as coisas que não conseguimos consertar. Vimos com os relacionamentos rompidos que palavra alguma pode restaurar. Vimos com as doenças crônicas que os médicos não podem curar. Vimos com as ruínas financeiras que parecem um poço sem fundo. Santo Antônio, coloca estas causas nas mãos de Deus por nós. Somos como o povo no deserto, famintos e desfalecendo, e tu és aquele que nos lembra que Cristo pode multiplicar os pães. Por que estás preocupado? Por que o teu coração bate com tanta ansiedade? Acaso o braço do Senhor é curto demais para salvar? Não, não é. Mas Sião dizia, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Isaías 49, 14, 16. Divino Mestre, pela intercessão de Santo Antônio, deponho as ferramentas que usei para tentar consertar a minha própria vida. Tentei consertar os meus filhos, e eles apenas se afastaram mais. Tentei consertar o meu casamento, e os muros tornaram-se mais altos. Tentei consertar a minha reputação, e os sussurros tornaram-se mais altos. Hoje, eu paro. Eu me rendo. Santo Antônio, tu que encontraste o livro de Salmos perdido, encontra a paz que eu perdi. Encontra a esperança que foi enterrada sob os escombros da decepção. Acaso Deus não cuida dos lírios do campo? Não provê para o pardal? Se ele veste a erva que hoje está aqui e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá a vós, homens de pouca fé? Santo Antônio, ajuda a minha incredulidade. Estou diante da montanha e não posso movê-la. Estou diante da tempestade e não posso acalmá-la. Mas tu, querido santo, estás diante do trono do Altíssimo. Toma minha petição, esta petição específica, pesada e agonizante, e coloca-a nas mãos chagadas de Jesus. Rezo por aquela pessoa que assiste a isto e sente que chegou ao fim da linha. Você pode estar pensando que Deus saltou a sua casa, que as suas orações estão batendo no teto. Mas eu lhe digo, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Salmo 34, 18. Santo Antônio, foste conhecido como o martelo dos hereges, mas também foste o consolador dos aflitos. Martela as dúvidas que residem em nossos corações. Consola a mãe que chora no meio da noite. Consola o homem que sente que falhou com a sua família. O que é que te mantém acordado? É uma batalha judicial? É uma dívida que não podes pagar?
É um vício que não consegues quebrar? Traze-o ao altar agora. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Santo Antônio, pedimos a tua poderosa intercessão para aquilo que nos ultrapassa. Quando o vinho acabou em Caná, Maria percebeu e disse a Jesus: Santo Antônio, percebe a nossa carência. Percebe que a nossa alegria secou. Percebe que a nossa paciência se esgotou. Diz ao Senhor em nosso nome, eles não têm mais vinho. Pensa na história do paralítico baixado pelo telhado. Os seus amigos não podiam curá-lo, mas podiam levá-lo aos pés de Jesus. Santo Antônio, sê esse amigo para nós hoje. Estamos paralisados pelo medo, paralisados pelos e se do amanhã. Levanta as nossas maçãs. Carrega-nos através dos pensamentos lotados das nossas mentes e baixa-nos à presença do Divino Médico. Quero falar diretamente ao teu espírito, não tenhas medo. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Deuteronômio 31:6. Esta oração é um vaso de graça. Se sentires uma mudança no teu coração, um calor ou uma súbita libertação de tensão, é o Espírito Santo trabalhando. Não te desconectes deste fluxo. O mundo quer a tua atenção para 1000 coisas triviais, mas Deus quer o teu coração para esta hora sagrada. Santo Antônio, foste um homem da palavra. A tua língua permanece incorrupta até hoje porque falaste as verdades de Deus com tanto fogo e amor. Fala por nós agora. Muitas vezes ficamos sem palavras em nosso sofrimento. Gememos com suspiros demasiado profundos para palavras. Usa a tua língua eloquente para pleitear a restauração da nossa saúde, a restauração das nossas famílias e a restauração da nossa fé. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Mesmo nesta confusão, Deus está trabalhando. Mesmo nas coisas que não podes consertar, Deus está moldando uma obra-prima. Santo Antônio, ajuda-nos a esperar. Ajuda-nos a ter a paciência do agricultor que espera pelo precioso fruto da terra. Muitas vezes queremos o milagre sem a espera, a ressurreição sem a sexta-feira. Mas tu, que viveste uma vida de profunda humildade, ensina-nos que na nossa fraqueza, a força dele se aperfeiçoa. Se estás orando por um ente querido que se afastou do rebanho, não desesperes. Lembra-te das palavras do bispo de Santa Mônica: é impossível que pereça o filho de tantas lágrimas. Santo Antônio, tu és o buscador dos perdidos. Busca os filhos e filhas pródigos. Busca os maridos que perderam o rumo e as esposas que se tornaram frias. Traze-os de volta ao pastor. Unamos as nossas vozes com o salmista: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 1:2. Santo Antônio, aponta os nossos olhos para o alto. Passamos tempo demais olhando para o problema. Passamos tempo demais encarando o saldo bancário, o relatório médico ou os papéis do divórcio. Ajuda-nos a olhar para o Criador das montanhas. Exorto novamente, se ainda não o fez, junte-se a esta comunidade de oração. Curta, compartilhe e inscreva-se como um testemunho de que você acredita que Deus está prestes a agir. Se sentir que não pode se inscrever, convido a ir aos comentários e compartilhar o que o detém. É medo? É dúvida? Deixe-nos orar por você especificamente. Para aqueles que se inscrevem, que seja o seu fiat, o seu sim às maravilhas que Deus está preparando. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. Você acredita que ele pode fazer imensuravelmente mais? Santo Antônio acreditou quando pregou aos peixes porque as pessoas não queriam ouvir. Ele acreditou quando viu o pé decepado ser curado. Ele acreditou quando a mula se ajoelhou diante do Santíssimo Sacramento. Por que haveríamos de duvidar? Santo Antônio, pedimos-te a graça da perseverança final. A vida é difícil e o caminho é estreito. Às vezes sentimos vontade de desistir. Sentimos-nos como os apóstolos no barco durante a tempestade, clamando: Mestre, não te importa que pereçamos. Marcos 4:38. Mas Jesus estava lá o tempo todo. Santo Antônio, lembra-nos de que Jesus está no nosso barco. Ele pode estar em silêncio, mas não está ausente. Ele é o mestre do vento e das ondas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Se o Senhor é o nosso pastor, por que agimos como se fossemos órfãos? Santo Antônio,
Viveste uma vida de pobreza, mas foste o homem mais rico porque possuías a Deus. Ajuda-nos a soltar o nosso apego às soluções mundanas. Ajuda-nos a libertar o nosso controle. Entregamos as chaves das nossas vidas. Entregamos o volante. O que eu não consigo consertar, Santo Antônio, coloca nas mãos de Deus por mim. À medida que nos aprofundamos neste espaço sagrado, recorda as palavras de Jesus no Evangelho de Lucas: suponde que um de vós tem um amigo e a ele recorre à meia-noite e lhe diz: amigo, empresta-me 3 pães. Digo-vos que, embora não se levante para lhos dar por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Lucas 11, 5-8. Você tem essa audácia persistente hoje? Está disposto a bater a porta do céu até que ela se abra? Santo Antônio, seu nosso advogado nesta santa persistência. Estamos batendo pela cura de um câncer que voltou. Estamos batendo pelo filho que já não fala conosco. Estamos batendo para que o espírito de depressão se levante como um nevoeiro pesado. Não permitas que a tua mente divague. Se sentires o impulso de verificar as notificações ou olhar para o lado, mantenha o foco. Esta é a tua batida da meia-noite. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Mateus 7:07. Santo Antônio, és conhecido como o buscador das coisas perdidas, mas és também o buscador das almas perdidas e da esperança perdida. Encontra a porta para nós. Refletamos agora nos mistérios gozosos do Santo Rosário, pois na vida da bem-aventurada Virgem Maria vemos o exemplo supremo de colocar nas mãos de Deus o que nenhum humano poderia consertar. Na Anunciação, uma jovem foi informada de que daria à luz o Filho de Deus. Como poderia ser isso? Era biologicamente impossível, socialmente perigoso e humanamente incompreensível. Contudo, ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Santo Antônio, concede-nos esse mesmo fiat. Quando a situação parecer impossível, ajuda-nos a dizer: que assim seja. Na visitação, Maria correu para ajudar Isabel. Santo Antônio, corre para nós. Estamos no nosso 6º mês de espera, no nosso 10º ano de luta. Precisamos da alegria que faz a criança saltar no ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou que se cumpririam as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Lucas 1:45. Você acredita na promessa ou está olhando apenas para o problema? Pare de olhar para o gigante e comece a olhar para as 5 pedras lisas. Pensa na natividade. Não havia lugar na estalagem. O próprio Deus nasceu num estábulo porque o mundo estava demasiado ocupado e cheio para lhe dar espaço. Estará o teu coração demasiado cheio de preocupações para dar espaço a um milagre? Santo Antônio, ajuda-nos a limpar a desordem. Deita fora os e eu deveria ter. Faz um presépio em nossas almas onde o Príncipe da Paz possa finalmente descansar. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Isaías 9:6. Se o governo de todo o universo está sobre os seus ombros, não poderá ele carregar a tua hipoteca? Não poderá carregar os teus problemas judiciais? Faço aqui uma pausa para te fazer uma pergunta que pode doer. Se estás demasiado ocupado para ficar até o fim desta oração, estarás realmente pronto para o milagre? Este é o segundo chamado à ação para aqueles que desejam verdadeiramente uma mudança. Se ainda estás aqui, é porque Deus te chama a ir mais fundo. Curta o vídeo e comente: estou esperando no Senhor agora mesmo. Esta é a tua declaração pública. Para aqueles que se recusam a comentar ou se inscrever, pergunte a si mesmo: existe um muro de orgulho ou cinismo impedindo de se envolver plenamente com o Espírito? Se não se inscrever, conte-nos nos comentários o que está bloqueando o seu coração. Queremos orar especificamente por aqueles que se sentem travados no seu ceticismo. Passando para a apresentação no templo, vemos Simeão, que esperou a vida inteira para ver o Messias. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Lucas 2:29-30. Santo Antônio, dá-nos os olhos de Simeão. Ajuda-nos a ver a salvação de Deus mesmo enquanto ainda estamos no templo da nossa espera. E na perda e encontro do menino Jesus no templo, lembramos que até Maria e José perderam Jesus por 3 dias. Se sentes que perdeste Deus, se sentes que Ele está escondido de ti, tem coragem. Ele está exatamente onde precisa de estar, cuidando dos negócios de seu Pai. Santo Antônio, tu que encontraste o saltério perdido, encontra a presença oculta de Jesus em nossas provações. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13.
Nós o buscamos agora. Buscamo-lo através da tua intercessão. O que eu não consigo consertar, Santo Antônio, coloca nas mãos de Deus por mim. Voltemo-nos agora para os mistérios dolorosos, pois é no jardim do Getsêmani que o peso do mundo foi verdadeiramente sentido. A minha alma está profundamente triste até a morte, disse Jesus, Mateus 26:38. Estás sobrecarregado? Estás suando gotas de sangue pelas tuas circunstâncias? Olha para Jesus. Ele não consertou a cruz fugindo dela, ele consertou o mundo rendendo-se à vontade do Pai. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua, Lucas 22:42. Santo Antônio, ensina-nos o poder do Getsêmani. Ensina-nos que a rendição não é derrota, é a vitória suprema. Pensa na flagelação e na coroação de espinhos. Cada chicotada, cada espinho foi um conserto para nossa quebra. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Santo Antônio, aplica o sangue de Cristo em nossas feridas. Temos feridas emocionais que inflamam há décadas. Temos cicatrizes de palavras ditas na infância. Não podemos consertar o nosso passado. Não podemos voltar atrás e desouvir os insultos ou desfazer as traições. Mas o Senhor pode curar. Coloca o nosso passado ferido nas mãos dele. No caminho do Calvário, Jesus encontrou Simão de Cirene. Simão não pediu o fardo, mas foi abençoado por ele. Santo Antônio, tu és o nosso Simão de Cirene. Quando estivermos colapsando sob o peso das nossas cruzes, estende a mão e segura a madeira. Ajuda-nos até o topo da colina. E na crucificação, ouvimos as palavras, está consumado, João 19:30. O que está consumado? O poder do pecado? Sim. O poder da morte? Sim. Mas também, a necessidade de te salvares a ti mesmo está consumada. O preço está pago. Porque ainda estás tentando pagar uma dívida que Jesus já liquidou. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Santo Antônio, lembra-nos desta lógica do céu. Se Deus nos deu a cruz, certamente nos dará a força para suportar a tempestade. Se Ele nos deu a sua vida, certamente nos dará o nosso pão de cada dia. Quero falar àquela pessoa que está prestes a desligar isto porque sente que tem muito o que fazer. Para. Marta, Marta, diz o Senhor, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Lucas 10:41-42. Esta oração é a única coisa. Não deixes este espaço sagrado. Cada minuto que ficas é um golpe contra a escuridão na tua vida. Olhamos agora para os mistérios gloriosos. A ressurreição. Por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lucas 24:5-6. Santo Antônio, por que buscamos esperança nos lugares mortos das nossas vidas? Por que continuamos visitando o cemitério dos nossos fracassos? Rola a pedra dos nossos corações. Se Cristo pode sair de um túmulo selado, Ele pode entrar na tua situação selada. Ele pode atravessar as portas trancadas do teu medo. Na ascensão, Jesus prometeu, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Mateus 28:20. Ele não nos deixou, Ele mudou a forma como está conosco. E no Pentecostes, Ele enviou o Espírito Santo. Santo Antônio, foste cheio desse Espírito. Foste uma chama de fogo. Incendeia os nossos corações frios. Estamos entediados na nossa fé. Somos mornos. Cospe a mornidão para fora de nós e enche-nos com o zelo do Evangelho. Na Assunção e Coroação de Maria, vemos o fim da história, glória, paz e o triunfo do amor. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5:13. Santo Antônio, mantém os nossos olhos na linha de chegada. Quando estivermos atolados na lama da vida diária, lembra-nos da coroa que nos espera. Pergunto-te agora, qual é a única coisa que tens retido de Deus? É um pecado secreto? É um rancor contra um dos pais? É um medo profundo de que Deus, na verdade, não goste de ti? Santo Antônio, o santo dos milagros, pedimos o milagre de um coração transformado. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. O que eu não consigo consertar, Santo Antônio,
coloca nas mãos de Deus por mim. Não consigo consertar o meu temperamento. Não consigo consertar a minha solidão. Não consigo consertar os problemas do mundo. Coloco os líderes das nações nas mãos de Deus. Coloco a igreja sofredora nas mãos de Deus. Coloco os pobres esquecidos nas mãos de Deus. Santo Antônio, foste o pai dos pobres. Forneceste o pão de Santo Antônio para os famintos. Alimenta as nossas almas hoje com o pão da vida. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória, em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Não algumas das vossas necessidades. Não apenas as espirituais. Todas as vossas necessidades. Precisas de um emprego? Santo Antônio, encontra um lugar para este trabalhador. Precisas de uma casa? Santo Antônio, encontra um lar para esta família. Precisas de um companheiro? Santo Antônio, tu que encontras as coisas perdidas, encontra a pessoa certa para este coração solitário. Fica comigo. Estamos alcançando um ponto de intercessão profunda. Este é o terceiro chamado à ação. Se sentires o poder destes versículos bíblicos mexendo com a tua alma, inscreva-se e compartilhe este vídeo agora. Encara isso como um ato de evangelização. Nunca sabes quem na tua lista de amigos está contemplando o suicídio ou desistindo da vida. O teu compartilhamento pode ser a tábua de salvação deles. Se não compartilharem, conte-nos nos comentários o que os impede de espalhar a palavra. Vamos quebrar essas correntes juntos. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5:16. Santo Antônio, sabemos que não somos perfeitamente justos, mas estamos firmados na justiça de Cristo. Apoiamos-nos na tua santidade. Pedimos o milagre da restauração. Joel 2:25 diz: restituir-vos-ei os anos que a lagosta consumiu. As lagostas consumiram a tua juventude? Consumiram as tuas economias? Consumiram a tua paz? Santo Antônio, pede ao Senhor que restitua esses anos. Pede uma porção dobrada de graça. Lembra-te da história da mulher com o fluxo de sangue. Ela tinha gasto todo o seu dinheiro com médicos e só piorava. Ela não conseguia consertar a si mesma. Mas pensou, se eu apenas tocar as suas vestes, ficarei curada. Marcos 5:28. Esta oração é o teu toque na orla do manto dele. Estende a mão. Não fiques apenas olhando. Estende-te com o teu espírito. Santo Antônio, guia as nossas mãos para a franja da sua veste. O que eu não consigo consertar, Santo Antônio, coloca nas mãos de Deus por mim. Trago-te agora os problemas profundamente enraizados na minha árvore genealógica. O Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ao culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Números 14:18. Santo Antônio, vemos os padrões de divórcio, os padrões de vício, os padrões de pobreza que parecem assombrar as nossas linhagens. Não posso voltar ao passado e mudar os meus antepassados, mas tu podes estar ao pé da cruz por nós. Quebra estas correntes geracionais. Em nome de Jesus, pela poderosa intercessão de Santo Antônio, declaramos que o ciclo para aqui. Declaramos que o sangue de Jesus lava a nossa herança. Por que dúvidas de que a tua família pode ser inteira novamente? Não disse o Senhor através do profeta Isaías: pois eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Isaías 49:25. Esta é uma promessa da boca de Deus. Santo Antônio, coloca esta promessa nas mãos do Pai por cada pai ou mãe que assiste e cujo coração se quebra por um filho rebelde. Não podemos consertar os seus corações. Não podemos forçá-los a escolher o caminho certo. Mas podemos colocá-los nas mãos de aquele que deixa as 99 para encontrar a que se perdeu. Quero falar àqueles que lutam com a saúde. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Jeremias 17:14. Podes ter recebido um diagnóstico que parece uma sentença de morte. Podes estar vivendo com uma dor crônica que faz de cada dia uma batalha. Santo Antônio, foste um homem que conheceu a fragilidade da carne, mas foste um vaso de cura milagrosa. Pedimos um milagre na medula dos nossos ossos, no fluxo do nosso sangue, no disparo dos nossos neuroninhos. O que os cirurgiões não conseguem alcançar, que o Espírito Santo toque. O que a medicina não consegue resolver, que a graça divina de Deus transforme. Fica comigo neste momento de súplica intensa. Este é o quarto chamado à ação. Estamos entrando no território do milagroso. Se estiveres intercedendo pela saúde ou salvação de outra pessoa,
inscreva-se neste canal e comente o nome dessa pessoa. Que este ato seja um colocar-se na brecha espiritual, como mencionado em Ezequiel 22h30, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra. Ao comentar e se inscrever, você está construindo esse muro de oração. Se você se recusa a participar, examine se está verdadeiramente disposto a humilhar-se pelo bem do seu próximo. Não deixe o orgulho ser a barreira para a bênção deles. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. Tiago 5:14-15. Santo Antônio, chamamos por ti como nosso ancião, nosso irmão na fé. Unge os nossos corpos quebrantados com o óleo da alegria. Oramos por aqueles com corações falhando, por aqueles com mentes nubladas, por aqueles que lutam contra o ladrão silencioso da depressão. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Salmo 42:11. Santo Antônio, encontra nossa alegria perdida. Ficamos tão focados no consertar que nos esquecemos de como viver. Ficamos tão obcecados com o problema que esquecemos de aquele que resolve os problemas. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. Você acredita que Deus tem um futuro para você mesmo nesta confusão? Oremos pelas nossas cargas financeiras. Muitos estão se afogando em dívidas, sentindo os muros do mundo se fecharem. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Filipenses 4:19. Santo Antônio, tu que foste o protetor dos pobres, olha para aqueles que não conseguem pagar o aluguel, aqueles que estão preocupados com a próxima refeição, aqueles que enfrentam a falência. Eu não consigo consertar a economia. Não consigo consertar o sistema bancário. Mas posso depositar a minha confiança em aquele que é dono do gado em 1000 colinas. Provede para nós, ó Senhor. Abre portas que nenhum homem pode fechar. Recorda a história do profeta Elias e da viúva de Sarepta. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, apenas o suficiente para uma última refeição antes que ela e o filho morressem. Mas porque confiou na palavra do Senhor, da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou. 1 Reis 17:16. Santo Antônio, intercede pelas nossas panelas de farinha. Quando parecer que chegamos ao fundo, que haja uma multiplicação divina. Que os nossos recursos se estendam de formas que desafiem a lógica. O que eu não consigo consertar, Santo Antônio, coloca nas mãos de Deus por mim. Não consigo consertar a minha solidão. Não consigo consertar o silêncio na minha casa. Mas Deus faz que o solitário viva em família. Salmo 68:6. Santo Antônio, encontra para nós a comunidade de que precisamos. Traze amigos piedosos para as nossas vidas. Traze um cônjuge que nos guie para mais perto de Cristo. Rendemos o nosso desejo de companhia àquele que disse, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Você ainda está aqui? Ainda está orando? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. Não desista desta oração. Não desista do seu milagre. O inimigo quer que você pense que isto é apenas um vídeo, apenas palavras num ecrã. Mas este é um encontro espiritual. Cada segundo que você passa aqui é um investimento na paz da sua alma. Santo Antônio, também oramos pela graça de uma boa morte e pelas almas do purgatório. Bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. Apocalipse 14:13. Para aqueles que perderam entes queridos e não conseguem consertar o buraco em seus corações, pedimos o conforto do Espírito Santo. Não podemos trazê-los de volta, pero podemos colocá-los na misericórdia do Pai. Santo Antônio, que tiveste o privilégio de ter a visão do menino Jesus, ajuda-nos a manter os olhos fixos no lar eterno onde toda lágrima será enxugada. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Salmo 27:1. Santo Antônio, sê a luz na nossa escuridão. Quando estivermos caminhando pelo vale da sombra da morte, lembra-nos de que o pastor está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Muitas vezes temos medo do futuro. Temos medo do que as notícias dirão. Temos medo de envelhecer. Temos medo de ser esquecidos. Mas ouve a palavra do Senhor, até a vossa velhice, eu serei o mesmo, ainda até as cães,
eu vos carregarei, eu vos fiz, e eu vos levarei, eu vos carregarei e vos livrarei. Isaías 46:4. Santo Antônio, toma estes medos pesados e paralisantes do futuro, e coloca-os nas mãos de aquele que detém o próprio tempo. Pensa no milagre do homem com a mão ressequida. Jesus disse-lhe, estende a tua mão, Mateus 12:13. Ele não podia movê-la antes, mas no comando de Jesus havia o poder para obedecer. Santo Antônio, ajuda-nos a estender as nossas vidas ressequidas. Ajuda-nos a estender a mão com fé mesmo quando nos sentimos entorpecidos. Estamos esperando pelo movimento. Estamos esperando que a vida retorne aos nossos sonhos. Quero parar para o quinto e final chamado emocional à ação. Estamos nos aproximando da conclusão desta poderosa intercessão. Se você ficou até aqui, você é um verdadeiro buscador da face de Deus. Este é o seu momento de compromisso final. Inscreva-se, curta, o mais importante, compartilhe esta oração com exatamente 3 pessoas. Por que 3? Para honrar a Santíssima Trindade e simbolizar um círculo completo de fé. Se não puder compartilhar, por favor, entre nos comentários e expresse a sua luta. Tem medo do que os outros vão pensar? Oremos pela sua coragem. Para aqueles que compartilham, saibam que estão agindo como apóstolos de Santo Antônio na era digital. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos correm por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. 2 Crônicas 16:09. Santo Antônio, faz com que os nossos corações sejam totalmente comprometidos. Tira a duplicidade de ânimo. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. Não queremos mais ser inconstantes. Queremos estar arraigados e fundados no amor. O que eu não consigo consertar, Santo Antônio, coloca nas mãos de Deus por mim. Não consigo consertar os erros do meu passado. Não consigo desfazer as palavras que proferi com ira. Não consigo recuperar os anos que desperdicei. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:13 e 14. Santo Antônio, ajuda-nos a esquecer o que ficou para trás. Ajuda-nos a libertar a culpa que o inimigo usa para nos manter numa gaiola. Tu és o santo das coisas perdidas, encontra a liberdade que perdemos para a vergonha. À medida que continuamos, habitemos na soberania absoluta de Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22:13. Se Ele é o princípio e o fim, Ele é também o meio. Ele está no meio da tua confusão. Ele está no meio do teu processo judicial. Ele está no meio do teu quarto de hospital. Santo Antônio, lembra-nos de que nunca estamos sozinhos no meio. O que eu não consigo consertar, Santo Antônio, coloca nas mãos de Deus por mim. Penso nas muralhas de Jericó. Os israelitas não podiam derrubá-las com as mãos nuas. Eles não podiam consertar o fato de que estavam bloqueados de sua promessa por pedra e argamassa. Mas eles marcharam, e oraram, e gritaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias, Hebreus 11:30. Meu irmão, minha irmã, você tem marchado ao redor do seu problema por muito tempo. Talvez este seja o seu 7º dia. Talvez este exato momento de oração seja o seu grito final de fé. Santo Antônio, tu que viste o menino Jesus, ajuda-nos a ver as muralhas das nossas dificuldades desmoronando ao nome de Jesus. Porque ainda estás segurando o volante? Porque achas que a tua ansiedade acrescentará uma única hora à tua vida? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Mateus 6:27. É uma pergunta difícil, mas é a pergunta que Jesus te faz hoje. Santo Antônio, toma a nossa preocupação. É uma bagagem pesada e inútil. Nós a entregamos a ti. Pedimos que a leves ao trono da graça. Oramos por aqueles que sofrem de exaustão mental, aqueles que sentem que suas mentes são um campo de batalha. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Em nome de Jesus, reclamamos essa mente sã. Pedimos-te, Santo Antônio, pela paz do mundo. Olhamos para as guerras, os rumores de guerras e a violência sem sentido que mancha as nossas ruas. Não podemos consertar os corações dos líderes mundiais. Não podemos consertar séculos de ódio. Mas sabemos que como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quero inclina. Provérbios 21:1. Santo Antônio,
inclina os corações dos poderosos para a paz. Inclina os corações dos violentos para a misericórdia. Colocamos a segurança das nossas famílias e das nossas comunidades nas mãos de Deus, sabendo que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 1:2-7-1. Entremos agora num momento de profundo silêncio dentro dos nossos corações, enquanto a oração continua. Pensa na tempestade no mar da Galileia. Os discípulos eram pescadores experientes, eles conheciam a água, no entanto, não conseguiram consertar o vazamento no barco. Eles não conseguiram consertar o vento. Foram à popa do barco e encontraram Jesus dormindo. Mestre, não te dá cuidado que pereçamos? Marcos 4:38. Entremos agora num momento de profundo silêncio dentro dos nossos corações, enquanto a oração continua. Pense na tempestade no mar da Galileia. Os discípulos eram pescadores experientes, eles conheciam a água, no entanto, não conseguiram consertar o vazamento no barco. Eles não conseguiram consertar o vento. Foram à popa do barco e encontraram Jesus dormindo. Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Quantas vezes você disse isso a Deus este mês? Senhor, não te importa que eu esteja perdendo o meu emprego? Não te importa que o meu coração esteja partido? Santo Antônio, lembra-nos do final dessa história. Jesus levantou-se e disse: Aquieta-te. Silêncio. Marcos 4:39. Eu declaro esse aquietai-vos sobre a sua vida agora mesmo. Eu o declaro sobre a sua conta bancária. Eu o declaro sobre os seus resultados médicos. Eu o declaro sobre as suas noites de insônia. Santo Antônio, fica conosco no barco. O que eu não consigo consertar, coloca nas mãos de Deus por mim. Espera no Senhor, sê forte, cria coragem e espera no Senhor. Salmo 27:14. Esperar é a parte mais difícil do milagre. Vivemos num mundo que quer que tudo seja resolvido num instante. Queremos a cura imediata e o sucesso da noite para o dia. Mas, Santo Antônio, tu passaste anos no silêncio antes de começares a tua grande pregação. Conhecias o valor da vida oculta. Ensina-nos que Deus está trabalhando no silêncio. Ensina-nos que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Isaías 40:31. Quero falar com a pessoa que sente que pecou demais para fazer parte desta oração. Você pensa que quebrou as coisas de forma tão grave que nem mesmo Santo Antônio pode ajudá-lo. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a branca lã. Isaías 1:18. Santo Antônio, foste o martelo dos hereges porque trouxeste as pessoas de volta à verdade. Traze esta alma de volta à verdade da misericórdia de Deus. Nada do que tenhas feito é maior do que o que Cristo fez na cruz. Para de tentar consertar o teu valor para ser digno. Tu és digno porque Ele diz que és. Se você tem acompanhado esta oração, está sentindo um peso sendo levantado. Este é o momento de confirmar a sua fé. Se ainda não se inscreveu, faça-o agora como um gesto de lançar a rede para o outro lado. Como os apóstolos que trabalharam a noite toda e nada pescaram, Jesus está dizendo para você tentar mais uma vez, mas desta vez, faça-o à maneira dele. Compartilhe este vídeo com alguém que tem estado afastado da igreja. Que este seja o convite para voltarem para casa. Se não o fizer, conte-nos nos comentários o que o faz hesitar em ser uma testemunha. Estamos aqui para apoiá-lo, não para julgá-lo. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Até a tragédia? Sim. Até a traição? Sim. Até as coisas que não conseguimos consertar. Santo Antônio, tu és o padroeiro das coisas perdidas. Muitas vezes, perdemos a nossa perspectiva. Vemos apenas o agora, mas Deus vê o para sempre. Ajuda-nos a confiar no tecelão, mesmo quando os fios do nosso lado da tapeçaria parecem emaranhados e escuros. Oramos pela Igreja. Pelo nosso Papa, pelos nossos bispos, pelos nossos sacerdotes e por todos os fiéis leigos. Não podemos consertar os escândalos ou as divisões. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Santo Antônio, tu que amaste a Igreja com um fogo consumidor, intercede por um novo Pentecostes. Cura as feridas do corpo de Cristo. Ao aproximarmos-nos do fim deste tempo sagrado, ofereçamos todas as nossas intenções impossíveis de consertar. Tire um momento para nomeá-las em silêncio.
o processo judicial, o vício, o pai ou a mãe distante, a infertilidade, o luto. Santo Antônio, agrupamos estas intenções como feixes de trigo. Colocamo-las sobre o altar de Deus. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, 22. Eu declaro sobre você hoje que o seu trabalho em oração não é em vão. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, sede firmes e constantes. Sede sempre dedicados à obra do Senhor, pois sabeis que, no Senhor, o vosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios 15:58. Você permaneceu. Você orou. Você acreditou. Santo Antônio de Pádua, agradecemos pela tua amizade. Agradecemos pela tua constante intercessão. Agradecemos por seres a ponte entre o nosso desamparo e o auxílio de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Número 6, 24, 26. Segue agora, não na tua própria força, mas na força do Todo-Poderoso. As coisas que não podias consertar esta manhã estão agora nas mãos de aquele que criou as estrelas. Dorme em paz. Caminha com confiança. O teu milagre está a caminho, pois o Senhor não nega bem algum aos que vivem com integridade. Salmo 84:11. Uma última vez, convido a deixar o seu amém nos comentários. Que ele seja um selo sobre esta oração. Inscreva-se para ficar ligado a este fluxo de graça e compartilhe esta bênção com o mundo. Pela intercessão de Santo Antônio, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.